obrigado. E nós queremos um dia, com toda a nossa casa, estarmos aí nesse céu contigo. E, Pai, será uma bênção entrar na Jerusalém Celestial com a nossa família. É tua promessa. Eu e a minha casa servindo ao Senhor. Nós não podemos aceitar outra coisa senão toda a nossa casa convertida a Ti e Te servindo de todo o coração. Visita os corações agora, já, desde já eu estou te pedindo, dos filhos, dos pais, avós, mães, irmãos, irmãs, tios, netos, Pai, de todos, e vai convertendo os corações, vai arrancando o coração de pedra e colocando o coração de carne, para poder então te adorar. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essa casa, visita esses corações. Nós não queremos apenas um ou outro liberto dos vícios, curados de uma enfermidade, não. Nós queremos eles, Pai, como os teus discípulos, andando na tua presença, fazendo parte da tua família. Pai, é um desafio que assumimos, ganhar a nossa família para Jesus, e nós vamos ganhá-los para a tua glória. E quem crê, diga obrigado, Senhor, e pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Bom dia, pode sentar por gentileza. Eu fiquei de trazer hoje a mensagem, a segunda parte, sobre aceitar os desafios, não é? Que eu não consegui pregar tudo na semana passada e dividi essa pregação em duas. A gente falou sobre aceitar os desafios que Deus traz para a gente, ou que a própria vida às vezes traz para a gente, Deus permite, e a gente pega uns desafios e muitos, quando são desafiados, correm do desafio. Se você corre do desafio, você se acovarda na fé, você então não vai passar de nível. Eu até brinquei com o pessoal, falei, quem aqui já jogou videogame? Lembra que eu fiz essa pergunta? Não sei se você vai lembrar. E eu falei, e como você passa de nível? Como que a gente passa de nível? Quem lembra? Vencendo, não é? Você venceu, você passa para o segundo nível. Venceu, passa para o terceiro nível. Quem já jogou videogame sabe disso. Venceu, vai para o quarto nível. A gente às vezes tem alguns desafios, passa por alguns desafios, que a gente até acha que não vai vencer. A gente fica com aquela batalha mental, o diabo tentando fustigar, atacar a gente, dizendo que a gente não consegue. Mas se Deus lhe deu esse desafio, pode assumir. Deus vai lhe dar vitória. E se você venceu esse, vai vencer o próximo, porque ele vai te passar de nível. Você agora, sua fé vai ser diferente. Sua fé é uma fé mais robusta, mais forte. Vai vencer uma batalha grande. Você imagina uma pessoa que descobre que está com câncer. E aí vem para a igreja, começa a adorar, buscar, se render, e de repente volta no médico e descobre que o câncer desapareceu. Essa pessoa vai para outro nível com Deus. Ela vai entender, caramba, que Deus é esse? Eu quero esse Deus mesmo. Eu fui para a igreja e fui curado de um câncer. Como que eu não vou querer esse Deus? E não pode depois vacilar na fé para baixar o nível, não. Agora é só para cima, em nome de Jesus. Isso você vê na Bíblia toda. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, quando assumiam desafio, Deus crescia a vida deles. E você quer crescer com Deus? Então aceite desafios, vá, vença-os em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos voltar a esse assunto, e eu quero voltar a falar sobre isso com vocês na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia das Olimpíadas da época, né? Nós estamos em Olimpíadas aí, das Olimpíadas daquela época. E ele vai fazer uma analogia com a nossa vida cristã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 24. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 24. Acharam? Quem não achou já está na tela aí já, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta,
tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, olha o que o Paulo fala, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, Paulo está fazendo uma comparação entre as lutas, as corridas da época, os jogos que eles tinham lá na Grécia, né? Em Roma, e eles então, ele está comparando com aqueles soldados, com aqueles guerreiros, com aquelas pessoas. Eles estão dizendo, eles se preparavam. E, por exemplo, vamos usar Olimpíadas, né? A gente está na época de Olimpíadas. Vamos ver a Olimpíada. Você acha que aquele povo lá tem toda aquela preparação? Você vê aquela ginástica olímpica? Você vê aquelas meninas, parece que não tem osso. Não é, irmão? Parece que são invertebradas. Você acha que elas nasceram assim? Não, elas se prepararam para chegar na Olimpíadas e conseguir uma medalha. Só 3 vão conseguir. São várias, mas só 3 vão subir no pódio. Prata, bronze e ouro. O bronze vale um valor, a prata vale um valor maior e o ouro vale um valor maior ainda para os participantes. Eles ganham quando ganham as medalhas, tá? Não pensa que eles não ganham nada, não. Eles ganham dinheiro quando ganham a medalha. E eles correm para chegar no ouro, no top, no topo do pódio, né? Então eles se preparam, eles passam anos se preparando fisicamente. Eles querem comer uma coisa, não comem, porque querem ter uma boa desenvoltura. Eles fazem de tudo para alcançar o objetivo deles. Nós, que somos de Deus, somos desafiados constantemente, não conseguimos fazer um jejum. Não conseguimos vir à igreja sempre. Achamos que porque sentamos numa igreja, vamos sair já abençoados e não queremos mais saber de Deus. Uma vez só, de vez em quando, e olhe lá, só quando o cinto aperta a pessoa corre para a igreja. Não, a gente precisa se preparar. É desafiante? É desafiador? É desafiador. Amém, Jesus? É desafiador, porque quando você vem para a igreja, a sua mente muda, entendimento muda, tudo começa a mudar. E aí a gente começa a entender que pela fé, a gente pode vencer muitas coisas, se não todas elas. A gente pode vencer até o impossível, a gente vence quando é pela fé. Mas para que eu tenha essa fé, eu tenho que me esforçar como aqueles corredores daquela época lá. O Paulo está fazendo uma comparação perfeita. E ele chega a dizer, no versículo, na comparação que ele vai falar, no versículo 25, ele fala assim no 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aquele homem vai lutar, ele vai, sabe que lá naquela época o perdedor geralmente perdia a vida na luta, né? Geralmente perdia a vida. Então ele se abstém de mulher, de prostituição, de carne, de comer muito. Ele se prepara fisicamente, mentalmente, para chegar na guerra, na luta e não perder a luta. Quem perdia geralmente morria. Agora, o que a gente está fazendo? Qual é a preparação que a gente tem? Nós temos que nos preparar para servir a Deus. Amém, Jesus? Os desafios estão aí, irmão, são muitos. Poxa, a gente passou por uma Covid. O mundo todo era para ter melhorado depois da Covid. Parece que piorou. As pessoas não entendem o que é viver. Amém, Jesus? Você vê um evento como a Olimpíada e a pessoa faz um escárnio com a fé cristã. Depois quer respeito pela fé deles, quer respeito pelo costume deles de viver, pela ideologia deles de vida. Para que isso? Amém, Jesus? E o nosso lado também tem que falar. Tem gente fazendo besteira aí e atacando outros segmentos, mas para que isso? Amém, Jesus? O que eu quero que você entenda é o que o Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte, poxa, eles se preparam e ele fala assim, por uma coroa que é corruptível. Tem um tempo de vida. Não vai durar para sempre. E nós é por uma coroa incorruptível. É para toda a eternidade. Então quem tem que se preparar mais? Eles ou nós? Poxa,
É uma coroa incorruptível. A gente está lutando pela nossa eternidade. Se esforce um pouco mais para largar o pecado. Se esforce um pouco mais para largar a vida errada. Não é só Deus me abençoa porque eu estou doente. Não, eu preciso largar a vida errada. Eu preciso aceitar o desafio de ser cristão. Aceitar o desafio de ser de Deus. A Bíblia é um desafio. Ou não é? A Bíblia é um desafio. Eu estava vindo para cá e eu observo, já falei isso para você, sou muito observador. Desci com o carro para pegar na Brasil, para pegar o retorno. Veio uma jovem passando, correndo assim. Correndo, né? E tinha um jovem assim na parede esperando o ônibus. Eu fiquei observando o jovem, falei, vou ver como é se ele vai mexer com a mulher ou se ele vai ficar olhando como esses homens olham, cheio de maldade. Ela passou e o rapaz ficou assim. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Pode ter certeza que esse jovem deve ser convertido. Não tem aquela... E se tem, luta contra. Se tem, luta contra aquela malícia na cabeça. Aquela coisa que a mulher passa, o homem volta a babar em cima dela, falar um monte de besteira e só falta agarrar a mulher. Aquele espírito meio de prostituição. Quem aqui já teve esse espírito sabe o que eu estou falando. Todos, a maioria aqui não nasceu em berço evangélico e já passou por isso. De promiscuidade. De viver na promiscuidade. Eu já passei por isso, vocês já passaram, a maioria aqui já passou por isso. É um espírito escravizador. Tá? Ele escraviza a pessoa nessa prática. E a pessoa não consegue ser feliz, não consegue honrar uma família, não consegue honrar a esposa, não consegue honrar o marido, não consegue ter um homem só, não consegue ter uma mulher só. É um espírito que escraviza a pessoa. Aquele jovem, eu falei, vou ver se esse jovem agora, a diferença. O jovem todo arrumadinho é diferente, você vê a diferença, né? Esse jovem parecia ser cristão. E ele ficou assim, do jeito que estava, a menina passou, ele nem dobrou o pescoço. Eu falei, caramba, glória a Deus. É um jovem que está com o sangue fervendo na veia, muito mais do que quem já tem idade. Amém, Jesus? Mas ele segurou ali e ficou tranquilo olhando. E que coisa boa. É uma batalha, irmãos. A nossa vida é um desafio, é feita por desafio. O cristão tem muito desafio. Ser diferente do que as pessoas esperam é um desafio muito grande. Ser zombado, receber zombaria da própria família, porque você decidiu ser diferente, é um desafio muito grande. Amém, Jesus? Você quando acaba de se converter e você não quer mais beber e os amigos ficam te chamando para beber, a família fica falando com você, o próprio pai, a própria mãe, o próprio irmão às vezes te oferecendo bebida e você fala, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais e continua oferecendo e zombando de você e falando mal da sua fé. A própria família faz isso quando você se converte. Você sabe disso, a maioria já passou por isso. Amém, Jesus? É um desafio ou não é? É um desafio. Você que era viciado na tal da cerveja gelada, né? Aquele calor de 47 graus de Bangu, de 49, 50 graus de Bangu, e você passa ali, tá aqueles amigos do futebol, tudo bebendo a cerveja suada, que eles falam, né? Suada, né? E você olha assim, e a pessoa, vem, fica com a gente, vem. E você olha assim, não, está amarrado, eu não quero mais isso para a minha vida. Uma puxa a outra, que puxa a outra, que daqui a pouco estou dentro da favela de novo usando droga, daqui a pouco estou perdendo minha família novamente, não quero nada disso. É um desafio. Depois o tempo passa, aí fica fácil, aí o tempo vai passando, fica fácil. Não é? Aí você nem sei, até o cheiro te faz mal, até o cheiro te causa enjoo, mas isso é depois. No início é um desafio, ou não é? Sim ou não? No início é um desafio. Amém, Jesus? Agora, se você se prepara para esse desafio, a sua coroa que você vai receber não é a coroa que eles recebiam, não é a medalha de prata, bronze ou ouro, como estão recebendo hoje lá nas Olimpíadas, que está rolando lá na França. Não. É uma coroa incorruptível, Paulo fala. O Paulo está dizendo o seguinte, vale muito mais a pena para você que está buscando a salvação, a eternidade, o milagre de Deus, a bênção de Deus, se esforçar, se abster de coisas, de coisas que te satisfaz, mas que não agrada a Deus. E você se abstém daquilo. Por quê? Porque você quer alcançar a coroa incorruptível.
É uma batalha? É um desafio? Claro que é um desafio. Mas se você vencer, você vai passar de nível. Amém, Jesus? Vai passar de nível. Segundo Reis, capítulo 5. Eu lembro que eu comentei do Naamã com vocês, lembra? Mas a gente eu não tive tempo para pregar. O Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria, que era um dos maiores exércitos da época, mas a Bíblia fala que ele era leproso, porém leproso. E ele fica sabendo, através de uma menina que estava como empregada, escrava dele, uma menina, irmãos, foi usada para mudar, começar a transformar a trajetória desse homem. E essa menina não ficou amedrontada, não. Ela chamou a esposa do Naamã e falou assim: se o meu senhor soubesse, tem um profeta lá onde vocês me pegaram lá em Samaria. Esse profeta, se ele fosse estar com ele, ele ficaria limpo da lepra. Aí a esposa fala com o Naamã fala com o rei libera ele pega uma comitiva, pega prata, ouro, roupa da Síria e vai atrás do Eliseu, o profeta. Quando chega lá, o profeta não atende. Já pensou? Irmãos, eu vou te falar hoje, eu vou falar uma vez só. Aprenda a respeitar os homens de Deus. Porque tem gente que já está até na igreja e não respeita ainda. Aprenda. Estou te falando. Se ele não foi atender o Naamã, é porque ele não precisava. É porque está na direção de Deus. Cuidado, irmão. Para não pré-julgar. Mas o pastor nem veio, mandou outro, mandou um obreiro, mas um obreiro apareceu algum obreiro? Esse obreiro vai ser usado por Deus, é a direção de Deus. Para de julgar as pessoas. E profeta de Deus, a Bíblia é clara, creia nos seus profetas e prosperareis. Amém, pessoal? Quando ele vê que o Eliseu não vai até ele, ele fica muito chateado. Mas muito, muito, muito aborrecido mesmo. Aí, ele vai falar o seguinte, no versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com... Então Naamã está indignado com quem? Com quem? Com o profeta. Por quê? Porque o profeta manda um obreiro, o profeta não atende ele, o profeta manda um obreiro falar com ele. E o obreiro chega e fala assim: o servo de Deus, o profeta, o nosso pastor, né? Nosso profeta, mandou dizer o seguinte: vai até o rio Jordão, se lava 7 vezes e você sairá purificado. Aí ele fala: não, está de brincadeira comigo. Eu sou um chefe do exército, do maior exército que existe na face da terra. Na época era a Síria. Esse cara não sabe quem eu sou? Porque eu pensei que ele ia vir me falar comigo diretamente. Tem gente que se acha, é ou não é? Não, tem gente que se acha, irmão. Se acha. A pessoa se acha, vou te falar. E algumas nem tem nada, e ele ainda tinha. Tem umas que nem nada tem, e mesmo assim se acha. São bem nariz empinado, bem soberba mesmo, né? Mas ele ainda tinha uma posição, além de ser rico, tinha uma posição fortíssima. E aí ele fala assim: bom, eu pensava que ele ia agir desse jeito, e não é homem de Deus. Ia se pôr de pé, falar com Deus dele, pôr a mão, eu ficaria curado, voltaria, e eu daria as riquezas que eu trouxe, ouro, prata, roupa, daria tudo, e acabou, está resolvido. Mas ele vai me mandar um obreiro e quer que eu me lave num rio Jordão.
Lá, então, vou para lá, vou me lavar lá. Lá tem o Vapá, o Abaná, ali, rios em Damasco, que é a capital da Síria, né? Muito mais limpos do que aqui. E ele saiu com raiva, indignado. Aí vai acontecer uma coisa interessante que eu queria falar com vocês. No versículo 13, diz assim: então chegaram-se a ele, quem? Seus servos. Entendeu? Olha o que vai acontecer com esses servos. E lhe falaram. Quem falou com ele? Os servos. E disseram: meu pai. Então os servos chamavam ele de pai. Se o profeta te disser alguma coisa grande, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou? Recebeu o milagre, sim ou não? Recebeu, não é? Conforme a palavra de quem? Do profeta. Mas ele ouviu a quem? Os servos. Muitos da sua família vão ouvir mais o servo do que o próprio pastor seu. A pessoa entra na igreja precisando muito. O pastor prega e ela sai com raiva do pastor. Vai entender? Ela não quer ouvir o que o pastor tem para dizer. Ela já criou um estereótipo de pastor ladrão, de pastor malandro, de pastor que não vale nada. E ela vai na igreja precisando de Deus e o pastor fala alguma coisa, ela sai. Quando fala em oferta, então, misericórdia. Aí que levanta e vai embora. E entra de um jeito e sai pior do que entrou. Ele saiu pior, sim ou não? Ele estava leproso com raiva agora. Com raiva, leproso e indignado. E o profeta tinha dado a direção. Se ele tivesse ido na hora, se lavar 7 vezes, já estaria curado. Ele está indo embora para casa, irmãos. Ele desistiu de cura. Ele desistiu do milagre. Ele passou a deixar o que ele acreditava de lado. Ele estava acreditando que seria curado. Ele deixou de lado e estava indo embora. Não, eu vou embora. Eu fui muito maltratado aqui. Maltratado? Por quê? Porque foi um obreiro que conversou com você? Quem te constituiu Deus para achar que quem é que vai orar, quem é que vai te visitar? Não é o homem, é ele. Amém, Jesus? O homem hoje está aqui, amanhã não está mais, amanhã é outro homem, outra mulher, é Deus, irmão. Acorda. Amém, Jesus? Ele ouviu os servos. É importante você ser um servo. Não adianta ficar só enaltecendo sua igreja, o pastor, não. Você traz o familiar aqui, talvez esse familiar vai sair mais chateado do que entrou. Porque o pastor vai dar uma palavra dura como Eliseu deu. O pastor vai falar a verdade para a pessoa como o Eliseu falou. O pastor talvez nem vai ter tempo de atender seu familiar como o Eliseu não teve. Mas se você for servo na sua casa, você vai ganhar esse parente. Muitos que estão na igreja não ganham os parentes porque não são servos dentro de casa. Não estão agindo como servos, não estão falando como servo. Os servos se aproximaram dele e falaram: pai, meu pai. Fala, meus servos. O profeta pediu alguma coisa grande? Se ele tivesse pedido, o senhor não faria? Se ele te pedisse toda a sua riqueza para ficar curado, o senhor não daria? Sim. Então, ele só pediu para mergulhar 7 vezes no rio. Mesmo que não seja um rio lindo e bonito, igual o nosso. Mas foi o que o profeta falou. É simples, vai lá e faz. Ele ouviu, a direção era do profeta, mas ele ouviu os servos. Então não adianta você ficar empurrando Bíblia no seu parente se você não é servo. Não adianta você sentar seu filho e deitar a Bíblia e ler de Gênesis e Apocalipse para o seu neto, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, se depois, na hora, ele olha para você e vê que você não é servo, não é serva. Não age como servo, não age como serva. Amém, pessoal? Não adianta. Nem sempre eles vão ouvir
quem realmente prega. Nem sempre eles vão ouvir os profetas, os pastores. Você não vai ganhar seu parente elogiando o pastor. Você vai ganhar seu parente se fazendo servo dentro da sua casa. Sua esposa tem que ver que você é um servo, ela vai te perdoar na hora, seu casamento vai ser restaurado. Amém, Jesus? Não é só entrar numa igreja, não, está cheio de gente dentro da igreja fazendo um monte de besteira. Não mudou nada. Outro dia um jovem falava comigo, que uma jovem do trabalho dele lá, que xinga que só e falou que se Jesus voltar, está salva. Ele falou, desculpa, mas não está não. Desculpa, mas não está não. O garotinho novinho, jovem aqui da igreja, falou, não está não. Você tem uma boca suja dessa, você acha que vai entrar no céu desse jeito? A menina ficou com raiva dele. Mas aí está certo, é. Cuidado, irmãos. Amém, Jesus? É um desafio? É um desafio. Ser servo é um desafio? É um desafio. Ser servo de Deus é um desafio. Lembre da palavra do apóstolo Paulo. Eles, os lutadores, se abstêm de tudo para ganhar a coroa corruptível. Nós temos que aprender que a nossa vida não pertence mais a nós. A nossa vida pertence a Cristo agora. E se eu tenho que abrir mão, vou abrir mão. Mas eu não vou perder a coroa incorruptível. Porque eu não quero abrir mão daquilo que desagrada a Deus, mas agrada a minha carne. É desafio? É desafio. E ele quase perdeu porque ele foi desafiado pelo profeta Eliseu a mergulhar 7 vezes no rio, uma direção meio que doida, e ele achou que ele ia colocar a mão no local, e ele manda ele se lavar 7 vezes no rio sujo, segundo ele era um rio sujo, e ele acha aquilo loucura. Para ele, eu vou embora para casa, vou me lavar nos meus rios que são melhores. Esse rio aqui está de brincadeira. Ele não sabe quem eu sou? Como é que eu vou mergulhar numa água dessa? Amém, Jesus? Aí os servos conseguem convencê-lo. Os servos, sejam servos. Amém, pessoal? Que às vezes ele pode não me ouvir, mas vai ouvir você. Se você for servo. E eles eram servos, hein? Porque eles podiam ter falado assim, se eles fossem somente escravos, somente empregados e não servos, eles podiam falar assim, bem feito, vai morrer com lepra. Quem manda maltratar a gente? Quem manda escravizar a gente? Bem feito. Não fala nada não, deixa ele embora. Não, servo mesmo. Chegou do meu Senhor, não faz isso. Volta lá. E aí ele foi lá e ficou curado. Seja servo. Eu poderia parar aqui, mas eu quero terminar essa mensagem hoje. Então, Jonas, capítulo 1. Deixa eu terminar hoje, que eu não quero levar essa mensagem para a semana que vem, não. Semana que vem já é outro mês. Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Depois de Obadias vem Jonas, Miqueias. Amós, Obadias. Amós, Obadias, Jonas. Jonas é depois de Obadias, antes de Miqueias. O Jonas, todo mundo já ouviu falar, o homem que foi parar dentro do ventre da baleia. E por que ele foi parar lá? Não aceitou o desafio. Qual era o desafio? Pregar para os sírios, pregar para Nínive. Nínive era a terra, o país onde os sírios moravam. Eles já não eram mais uma potência, como na época do Naamã. Na época do Jonas, eles já eram um povo um pouco mais pacífico, né? Mas a descendência deles eram marcada por gente muito violenta. O exército assírio era muito violento, muito violento. E aquele povo lá estava fadado à maldição. Mas eles clamaram, e Deus quis salvá-los. Aí tinha um profeta, o Jonas. Eu chamo Jonas, Deus fala assim, Jonas, vai lá em Nínive e prega para eles. Eu quero a salvação deles. Eles precisam ouvir a pregação. Ninguém é salvo por conta própria. Tem que ouvir a palavra. Tem jeito. E se não gostar do que o pastor está pregando, seja você servo para convencer, como os servos do Naamã convenceram ele. Bom, aí o Jonas, versículo 1, 2 e 3, só para confirmar, para você entender.
Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Então, ele era para ir para um lado e foi para o outro. E pagou para não obedecer à voz do Senhor. Por quê? Porque ele achou que aquele povo não merecia, irmãos. Quem constitui a gente juiz para achar quem merece e quem não merece entrar no céu com Jesus? A gente tem que parar com esse julgamento todo aí. Essa coisa de julgar as pessoas. Amém? Agora, o que está escrito, está escrito. O pecado não vai entrar lá. Por isso que o jovem falou para a jovem, né? Essa boca sua, você não vai entrar lá mesmo. É verdade? É. Podia ter falado até de uma maneira. Eu falei com ele, falei, pô, você podia ter sido mais dócil, né? Não tão direto, né? Mas deu uma pancada. Mas tem gente que precisa disso também, né? Mas ele estava certo. No fundo, ele estava certo. O Jonas, então, ele vai para o outro lado. Aí vem uma grande tempestade. Aí soltam a sorte, ele cai na sorte lá. Ele então confessa que ele está errado. E o povo da embarcação faz um voto e joga o Jonas no mar. E aí Deus prepara um grande peixe, que Jesus falou que é uma baleia, que vem e engole o Jonas. Certo? E o Jonas não morre por causa disso. Na verdade, aquele peixe foi uma forma que Deus usou para guardar a vida do Jonas. Ele estava no alto mar, ele estava se afogando, numa tempestade. O alto mar, com tempo tranquilo, já é impossível de sobreviver, praticamente impossível, sozinho. Imagine com tempestade. Ele morreria em pouco tempo. Aí Deus trouxe uma baleia, que engoliu ele, e aquilo foi a salvação dele. Ele conseguiu ficar no meio do mar ainda 3 dias e 3 noites, porque ele estava dentro do ventre da baleia. Coisa tremenda, né? Agora imagina uma baleia para lá e para cá, indo até as profundezas. Na oração do Jonas, ele fala que ele foi às profundezas. Ele fala que as águas cobriram a cabeça dele. Ele fala, eu estive no inferno. É a oração que ele faz. Mas aquilo ali era Deus salvando Jonas. Entendeu? Que se não fosse aquele ventre daquele peixe, o Jonas teria morrido, e isso era inevitável. Então, às vezes, você passa por grandes tribulações, é o que eu entendo aqui. Por grandes tribulações, mas é Deus salvando você. Sabia? Às vezes a gente não entende por que a gente está passando por tribulações. Não entende por que a gente está passando por grandes lutas. Mas é Deus te colocando dentro de um ventre de um peixe e protegendo você, para você não perder a sua fé de vez e não perder a sua salvação no final. E essas tribulações vão mudar a sua maneira de olhar a Deus. Essas tribulações vão mudar a sua maneira de ver a igreja. Essas tribulações vão mudar a maneira de você ver os seus desafios. E você vai aceitar desafios que antes você não aceitava. E vai vencer. E Deus vai te passar de nível. Tem gente que precisa passar por isso. Tem gente que precisa passar por essas tribulações. Bom, o Jonas precisou. No capítulo 2, no versículo 7 do capítulo 2, diz assim, ó. Capítulo 2, versículo 7. É a oração do Jonas, tá? Ele fala, quando desfalecia em mim a minha alma, então mesmo no ventre já não aguentava mais, para lá e para cá, aquelas coisas todas lá dentro, devia ser horrível, né? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, olha aí, e entrou a ti a minha oração. Aí ele orou mesmo, sério. No templo, e entrou a ti a minha oração no templo da tua, a oração chegou a Deus. Mas ele passou ali 3 dias e 3 noites sofrendo. E eu penso o seguinte, irmão, pensa comigo. Por que ele não orou no mesmo dia? Desse jeito aqui?
precisou passar 3 dias e 3 noites, achando que ia morrer a qualquer hora, dentro daquele ventre, não vai me dizer que dentro daquele ventre, do ventre daquela baleia, ele estava bem acomodado. Não vai me dizer que ele estava sentadinho vendo Netflix. Não vai me dizer que ele estava num lugar cheiroso, com lavanda, cheiro de lavanda, não. Ele fala que ele esteve no inferno. Aquela baleia, ela levava ele lá para os profundos. Irmão, ele passou pelo inferno de verdade. Mas ele esperou 3 dias e na terceira noite é quando ele vai orar. Quando ele vê que não tem jeito. Ou Deus salva, ou ele morre ali daquele jeito, mesmo conseguindo durar tanto tempo no fundo do mar, por causa da baleia. Aí ele clama a Deus. Ele fala que a vida, a alma, já estava desfalecendo, não estava aguentando mais. Entende que ele chegou então, ele foi até o limite para poder aceitar o desafio que Deus havia dado? Cuidado, irmão. Deus já tem te dado alguns desafios, você está dizendo não, 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 não. Uma hora a coisa vai embora. Outro vai assumir esse desafio que era seu. E vai fazer talvez até melhor do que você. Mas você que vai sair perdendo. Porque quando Deus te dá um desafio, é porque Ele quer elevar a sua fé. Ele quer te abençoar. Pode ter certeza disso. Por pior que seja esse desafio, por mais desafiador que seja, se você assume, coloca a sua fé em ação e assume o que Deus está lhe mandando, você vai ver que Ele vai te abençoar. Ele não falha, irmãos. Deus não falha. Se você não está bem, isso não tem nada a ver com Deus, não. Para de culpar Deus. Nós temos que assumir. A gente falha demais, irmãos. E quantas vezes Deus desafiou você já e você disse, eu não sou capaz? Quantas pessoas já ouvi, irmão, na rua, evangelizando, quando eu era líder de evangelismo, e a pessoa falava assim, eu já tentei entrar na igreja várias vezes, eu não consigo. Não é o meu ambiente, não é o meu lugar, porque eu já tentei. A pessoa desiste. Nas primeiras tentações ela já desiste. Basta alguém piscar, basta alguém oferecer um sacolé de cocaína, basta alguém oferecer um cigarro de maconha, basta alguém oferecer um copo de cerveja gelada, basta uma mulher rebolar um pouquinho, basta um homem piscar para outra, e a pessoa já desiste. Basta aparecer uma enfermidade, uma dor no corpo, um período de enfermidade, e a pessoa já desiste. Deus quer que você vença os seus desafios. É vencendo os seus desafios que Ele vai elevar você. Por isso que o Paulo falou. Os lutadores se abstêm de tudo para vencer e ganhar uma coroa corruptível. E nós? A nossa coroa é incorruptível. Nossa família precisa ver que a gente é servo, irmão. Os servos do Naamã convenceram o Naamã. O profeta não. Ele seguiu a orientação do profeta, mas obedecendo os seus servos. Entendeu? E se você for lembrar bem da história, quem falou com ele foi o servo do Eliseu, que não era servo, que estava todo errado, tanto que a lepra do Naamã se apegou ao servo do Eliseu. Lembra disso? O Gease. A lepra que era do Naamã sai do Naamã, mas se apega no Gease. Então, o servo do Eliseu não é ouvido, mas quando o servo, que era servo mesmo, servo daquele homem, que chama ele até de pai, meu pai, fala, ele ouve o servo. A gente tem que ser servo, não brincar de ser servo igual o Gease. E aceitar os desafios. Capítulo 3, versículo 10. O resultado de você aceitar o desafio. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, o Jonas, ele vai, prega o arrependimento para os ninivitas, para os sírios, os assírios, e eles se convertem. Esse é um pregador que ganhou muitas almas, ganhou uma cidade inteira. Porque decidiu obedecer a Deus.
voltou atrás e aceitou o desafio. Talvez dê tempo para você ainda. Fica a dica. Você que já correu dos desafios, ainda dá tempo ainda. Aceite os novos desafios, ou até alguns antigos que você correu, e faz o que Deus tinha te mandado fazer. Amém, pessoal? O resultado vai ser isso aqui, ó. 100% positivo. A Bíblia fala que o rei dos ninivitas mandou colocar pano de saco até nos animais. E mandou fazer um jejum e até os animais jejuaram. Ele falou, não dá comida nem para os animais. E coloca a roupa de saco, que é uma forma de humildade, de se humilhar, até nos animais. Ele mesmo tirou a roupa real e colocou roupa de saco. De pano de saco. E o resultado, então, do desafio do Jonas, uma cidade inteira se converteu. Como é que a sua família não vai se converter? Aceite o desafio. Seja servo e serva. Amém, Jesus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28. Já estou terminando já. Não vou levar essa mensagem para a semana que vem. Vamos parar hoje. Deuteronômio 28 diz assim, versículo 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje. Então, ordenou, obedeceu. Ordenou, não deixa para amanhã, que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires o quê? A voz do Senhor, a voz do Senhor teu Deus. Então, você assumiu o desafio? Assumiu. Foi fazer? Foi. Decidiu fazer? Decidiu. Não se preocupe, a bênção te alcança. Quando você olhar para trás, ela já está tocando no seu ombro. Aquela bênção que você tanto quer, e vive pedindo, fazendo corrente, vai em toda quanto é igreja fazendo, e a bênção não chega? Não chega porque não está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Quando você começar a ouvir o que Ele te manda, e é rápido, é hoje, Ele fala que eu te mando hoje, tem que ser rápido. Quando você aceita o desafio, quando você olhar para trás, a bênção está tocando em você já. Eu aqui cheguei, mas depois de 10 anos, mas agora que você decidiu obedecer, por isso que eu consegui correr mais que você. Você estava correndo de mim, na verdade. Eu queria te alcançar. Deus me deu a ordem para te alcançar, é você que corria de mim. Não era eu que estava correndo de você. Agora, quando você obedeceu, cheguei aqui agora. E você vai receber aquela bênção que há tanto tempo você está querendo. Diga amém, Jesus. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Essa é a maior de todas as bênçãos, irmãos. É isso que você tem que querer para o seu marido, para o seu filho, sua esposa, seu casamento. A pessoa fica pedindo para a gente, ora para ele largar as drogas, pastor. Ora para ele sair do tráfico, pastor. Não, tem que orar para ele se converter. Aí ele larga o tráfico e vai para a igreja. Porque largar o tráfico e não sair e não ir para a igreja não vai adiantar nada. Vai voltar tudo de novo. Não, pastor, ora para ele diminuir o cigarro. Para diminuir, é para largar, ué. Ora para ele diminuir a cerveja, ele bebe demais de cachaça. Ora para ele beber socialmente. Não tem que orar para ele beber socialmente. Nem me peça as orações. Hein? Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu... Eita, é demais, não é? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É isso que eu quero, irmãos. Eu quero meus filhos se assentando no trono do lado de Jesus Cristo. Eu não quero meu filho sendo só um homem certinho, um marido bonzinho, um pai maravilhoso. Não, eu quero meu filho com Jesus. Eu não quero só minha filha sendo uma menina que não me dá dor de cabeça. Graças a Deus, minha filha não me dá dor de cabeça. Não me dá. Mas eu não quero ela só assim.
uma menina que não é promíscua, que não sai pelas noitadas, que trabalha, que estuda, que está sempre em casa, que ama o pai, que ama a mãe, que trata a gente com educação, que é uma pessoa de ouro. Eu não quero só ter uma menina de ouro perto de mim, não. Eu quero ter uma menina salva. Eu quero ver minha menina lá no céu com Jesus quando eu estiver lá. É isso, irmão, que a gente tem que querer. Amém, Jesus? Se você assumir seu desafio hoje, eu sei que é desafiador. Eu sei. Ser servo o tempo todo. Poxa, eu sei que isso é desafiador. Andar como servo no meio dos amigos, no meio da faculdade, dos amigos de colégio, dos amigos do bairro. Eu sei que é desafiador. Até no meio da família é desafiador. Agir como servo. Mas as pessoas ouvem os servos. O Naamã ouviu seus servos. Amém, irmãos? Pode não ouvir o pregador ou o profeta, mas os servos eles ouvem. Aceite esse desafio. E leva a sua família para o trono de Deus. Amém? Eu vou fechar em Provérbios 27. Aqui eu acabo. Acaba essa mensagem. Espero que você tenha aproveitado bastante essa mensagem. São duas quartas-feiras falando dessa mensagem já. Isso aqui é um texto que todo mundo tem que guardar no coração, tá? Anota e guarda. Versículo 1. O que diz aí? Provérbios 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá. Ninguém sabe. Você não sabe o que vai produzir amanhã a sua vida. O que o dia de amanhã vai produzir para você. O que Deus está falando comigo aqui? Se Ele me deu um desafio, quem sou eu para... Foi Ele que me deu. Quem sou eu para dizer assim, mas como que eu vou fazer? Não presuma, você não sabe o dia de amanhã. Vai ser difícil, não presuma que você não vai conseguir. A gente tem que parar. Se Deus falou, se a palavra veio dele, se a revelação veio dele, vai lá e mergulha nos... mas lá tem rios melhores. Mas você está presumindo que lá é melhor do que aqui só porque lá o rio é mais limpinho? A gente tem aqui no Rio de Janeiro águas que são cristalinas, certo? E tem praias com águas escuras, parece mangue, parece lago, não é? Mas, de repente, essa água escura vai ser melhor para a sua saúde do que a outra. Sei lá. Amém, Jesus? Deixa Deus te dar o desafio, assuma o desafio, Ele vai te mudar de nível, sua fé vai mudar de nível, você vai ficar cada vez mais forte na presença de Deus. Essa condição de presumir o amanhã, o diabo coloca muito isso no coração da pessoa quando a pessoa é desafiada. Quando Deus fala assim, faz isso, aí a pessoa já traz para a razão. Mas como que eu vou fazer? Quem é que vai me ajudar? Eu vou conseguir? Eu sou capaz disso? Você está presumindo. Mas Deus falou, faz. Se foi Deus que falou, vai. Assuma esse desafio. Ele não se enganou com você. Se Ele te deu uma ordem, Ele não se enganou com você. Ele não olhou para você, Ele não olhou para o Paulo e achou que era o João. Isso acontece com a gente, né? Você olhar para uma pessoa de longe e falar, ih, rapaz, olha lá o João. Ô, João! Aí o homem olha para você, que cara louco, nem conheço. Não era o João, você se enganou, né? Deus não se engana, irmãos. Ele não tem miopia na vista dele, não. Se Ele olhou para você e falou assim, ó, vai e faz, é porque Ele sabe que Ele vai te ajudar e você vai conseguir fazer. Se Ele falou, larga isso, é porque Ele vai te ajudar e você vai conseguir largar. Então, para com esse discurso fraco. É mais forte que eu, esse pecado, esse vício é mais forte que eu. Eu não consigo. Quando eu estou nervoso eu tenho que fumar. Quando eu estou nervoso eu tenho que beber. A culpa é da minha esposa que me deixa nervoso, por isso que eu saio para beber. Para com essa história, a culpa da sua esposa, você enche a cara porque a culpa é dela. Ela está em casa ralando lá e ela te deixou nervoso, você vai encher a cara. Para de se dar desculpa. Aceita o desafio, muda essa história. Deus é contigo. Quando você assume, aí poderia falar de um monte, né?
do Gideão, do Moisés, do Josué que a gente está falando domingo. Um monte que quando decidiram obedecer, Deus entrou em ação e até o impossível aconteceu para eles conseguirem o que Deus queria. O negócio é você não se acovardar na fé. Deus falou, então eu vou assumir a minha posição. Amém, Jesus? Não presumas do dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Não presumas, vai ser difícil, complicado, não vai dar, o que vai ser? Amanhã vai piorou, amanhã vai ser pior. Não, não, não. Com Deus, seu desafio vai ser vencido. E além de receber uma bênção aqui na terra, ainda ter uma vida melhor, uma família abençoadíssima, você ainda vai entrar no céu com Jesus e vai estar no trono dele, porque ao que vencer vai se assentar no trono comigo. Você vai ver sua família toda lá. Amém, pessoal? Seja servo, hein? E serva. Vou falar uma última coisa antes da gente orar. Eu vou entregar a Santa Ceia hoje. É a Santa Ceia da família. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Não toma a ceia de qualquer maneira. Se você não está arrependido do que anda fazendo, não tome a ceia de qualquer maneira. Não estou te julgando, é você que vai se julgar. Mas eu te garanto que tem muita gente na igreja que está perdendo seus familiares. Porque não consegue agir como servos e servas dentro de casa. Só age como servos e servas dentro da igreja. Mas em casa é gritaria, é maltrato, é grosseria, é ignorância, falsidade, mentira. E está perdendo os filhos por causa disso. Nunca mais esqueça disso. Tá? A direção era a mesma, do homem de Deus. Mas o Naamã foi curado porque ouviu seus servos. Que pediu a mesma coisa que o profeta já tinha pedido. Através do servo dele que não agia como servo. Era um servo meia tigela. Amém, irmãos? Guarda isso no seu coração. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça, que nós vamos entregar a ceia para você. Senhor Deus e Pai, a gente está fazendo a campanha da purificação. Tem pessoas que zombam quando a gente entrega um sabonete, dizendo que o Senhor é o sabão dos lavandeiros e iria nos purificar, como disse o profeta Malaquias. Tem pessoas que zombam. As pessoas não entendem. Mas aquela pessoa que entende a tua direção, aceita o desafio, ela recebe a bênção. Eu te peço em nome de Jesus,